I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stillin' at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still tryna flip it out the stove. Rockin' fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause the good die young. Oi, gente! Agora eu vou falar com vocês sobre qual foi o método que eu utilizei para estudar para a segunda fase da OAB. Como que eu fiz dessa vez para estudar para a segunda fase de Direito Penal para o exame de ordem? Bom, eu comecei anotando tudo nessas folhinhas avulsas aqui conforme eu ia assistindo às aulas. Eu ia fazendo todas as anotações dos meus estudos de direito material e de direito processual do direito penal nessas folhinhas aqui avulsas. E as anotações das peças, ou seja, desde a queixa-crime até o memoriais. Eu fui fazendo as anotações nessas folhinhas aqui. Só que assim, chegou uma hora que as minhas folhinhas avulsas, elas acabaram. Chegou no fim delas, né? Nessas folhinhas avulsas. E aí eu falei, bom, vou precisar de um caderno. Vou precisar de um caderno para fazer as anotações. E aí foi quando eu decidi comprar esse caderno inteligente. Esse daqui, bem coloridão, bem bonitão. E aí eu comecei a passar tudo a limpo das minhas anotações que eu tinha feito nesse caderno aqui. Então eu peguei desde o início desse caderno e comecei a passar toda a matéria a limpo no caderno. Comecei a passar tudo a limpo, escrever tudo de novo, tudo que eu já tinha escrito. E aí eu fui anotando. E eu percebi que desde o momento em que eu fui refazendo todas as minhas anotações, eu fui fixando aquele conteúdo na minha memória. Então, quanto mais eu escrevia sobre as coisas que eu estava aprendendo e que eu já tinha aprendido e eu ia refazendo, eu ia sedimentando aquele conhecimento na minha memória. Então, adicionando novos conhecimentos, eu ia tendo novos treinos também, né? Eu ia fazendo novas anotações, tendo novos aprendizados. E aí, eu fiz os treinos das peças, desde a queixa-crime, e fazia tanto a parte teórica da peça, como a parte da estruturação que eu tinha que aprender, e fazia uma peça completa. Escrevia uma peça completa. E deixei umas folhinhas coloridas dessa edição Rainbow para fazer treinos inéditos, para treinar outras peças que eu pudesse me desenvolver melhor e fixar aquele conteúdo na memória. Então fiz a resposta à acusação também, fiz aqui, escrevi uma peça completa, treinei o preâmbulo das peças, aquele comecinho que a gente tem que escrever a introdução da peça corretamente, o endereçamento, a qualificação das partes, bonitinho, direitinho. Então fiz esse treino aqui para resposta à acusação, para memoriais, para apelação,
apelação, para pro recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia do júri, aí que são parecidos, tem mais ou menos uma estrutura parecida, aproximada, e fui fazendo, fui treinando, e fui escrevendo, fui sempre treinando, e fazendo treinos inéditos, treinando aqui a fazer a peça, fui sempre fazendo. E cada vez que eu treinava, né, eu ia treinando aqui a introdução das peças e fazendo esse treino para poder chegar na hora da prova, porque não vai ter onde copiar, né? Não vai ter da onde você... se você não tiver com aquilo bem fresquinho na memória, você vai ficar com dificuldade de escrever, né? Então fui treinando bastante. E aí o meu caderno foi ficando assim, foi ficando bem escrito, e quanto mais eu treinava, mais eu sedimentava o conhecimento na memória. Então foi isso. Eu acho que a escrita, ela ajuda a gente, sabe, a treinar, né, bastante para essa segunda fase, porque a peça toda ela é escrita, as questões são discursivas, e quanto mais a gente treina a forma de escrever, a gente treina a nossa caligrafia, a gente melhora o nosso tempo de escrita, a forma como a gente escreve, como a gente se expressa, como a gente monta os nossos argumentos, monta as teses que a gente quer defender naquele tipo de peça, de situação-problema, e isso dá mais traquejo, né? Jeito pra gente se desenvolver na hora de fazer a prova. E foi assim que eu fui treinando ao longo dos 40 e poucos dias, 48 dias, que eu fui me preparando. Então, eu acho que eu tô bem satisfeita com o tipo de preparação que eu fiz. E é isso, gente. Eu acho que a melhor decisão que eu tomei foi ter investido no caderno e a caneta Bic, e ter escrito, ter me dedicado à escrita. E é isso. Essa foi a forma mais eficiente que eu encontrei para fazer meus treinos de segunda fase em direito penal para OAB. Então, se vocês gostam dessa dica, desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, deixem seu like e me sigam para mais. Um beijo,